Bem, queria começar agradecendo o convite também. Estou num período sabático extremamente importante de preciso trocar e botar na mesa várias questões. E o meu grupo, nossa pergunta é por que guardar? A gente, enfim, acho que a gente, depois eles podem até dizer alguma coisa, se manifestar, mas a gente fez foi fluindo assim a nossa dinâmica. Depois eu me apercebi que eu não sabia exatamente o que cada um fazia, assim, mas eu acho que eu senti onde cada um se coloca. Mas tinha artista, fotógrafo, estudante, enfim, arte educadores. Deu para notar pela fala. Enfim, a gente não tem como fugir da gente, né? Então, bem ou mal, a minha orientação foi muito trazendo para o campo da curadoria. Durante 10 anos eu trabalhei em instituições culturais, instituições que tinham acervo. Então, eu trouxe essa discussão que foi iniciada tão belamente por Estela, do campo existencial para o pragmatismo da sociedade, quer dizer, as instituições que são criadas para gerenciar os acervos. Mas a gente começou falando muito de um sentimento assim, de desconforto diante de uma era nova, que é muito calcada no registrar, no guardar, principalmente imagens. E uma das questões que foi colocada por mais de uma pessoa é o que é, então, guardar uma experiência? Né? Esse nosso sentimento agora, foi dado um exemplo, mas eu acho que cada um tem seu exemplo, de você estar num show e passar o show todo filmando para botar na internet. Quer dizer, você está ou não está? Né? Porque você está guardando para quê exatamente? Né? Por outro lado, eu trouxe uma reflexão recente de um artista com o qual acabei de trabalhar, que é um artista que tem 50 anos de trajetória e nunca tinha feito uma exposição individual. Então, um artista do Recife, chamado Daniel Santiago, que durante muito tempo trabalhou com Paulo Brusque, na dupla Brusque-Santiago. Então, é interessante porque, enquanto que o Paulo Brusque é um grande arquivista, tem um acervo imenso. Essa pergunta, eu acho que ele passaria 2 dias aqui falando sobre por que guardar. Né? Ele guarda tudo de todos, e da forma dele, do jeito dele, no tempo dele e tal. O Santiago, por sua vez, é completamente desapegado. Então, assim, ele não tem quase registro de quase nada que ele fez. Quem tinha era o Paulo Brusque, alguém tem, ele não tem. E foi muito interessante trabalhar com ele nessa exposição, porque, para ele, a obra era o encontro, aquele momento da performance, da ação, de quem estava perto. Então, o registro podia acontecer de qualquer forma, porque isso não interessava tanto. Agora, a experiência que era a questão principal. Então, a gente foi falando, discutindo um pouco isso, quer dizer, será que esse momento que a gente tem, voltando para a sociedade, menos para as instituições, do guardar, do participar, né, uma histeria coletiva, todo mundo tem que participar, tem que dar algum pitaco, isso é medo de estar fora, de perder o bonde, de perder a história, sabe, o tempo da reflexão, o tempo do guardar, do armazenar, do elaborar, seria um tempo, então, desperdiçado, porque imagina quantos anos para você elaborar, né, uma percepção, quando você chega para o debate, já esfriou, porque tudo que era manifestação já aconteceu. E também pensar um pouco nessa questão, nessa dimensão do fazer artístico. Né? Algumas pessoas deram exemplos do seu fazer artístico, como artistas, o processo. Né? Teve um colega nosso que disse que tudo que ele produz ele quer repassar, ele não quer ficar com nada, porque o que vale já está lá, já está colocado. Então, se não ficar com ele destrói. Uma outra colega, a Ângela, esse eu perguntei o nome, a Ângela disse que quando ela viaja, ela não leva nem câmera. Às vezes, assim, ela vive aquela viagem. E ficou um pouco claro nessa conversa que há um jeito de ser analógico e uma nova dinâmica está se colocando digital. Né? Então, quem vivenciou esses 2 tempos, ainda tentando se acostumar com esse ritmo, essa avalanche, enfim, de coisas, de imagens, de referências e tal. Uma questão que surgiu, a importância dos critérios. Né? Quer dizer, a gente tem que começar socialmente e individualmente a gerar critérios de seleção do que, de fato, o que vai permanecer,
né? Tem sempre essa ideia da peneira, né? Do tempo, tudo que está acontecendo agora, dito, sendo feito, o que vai ficar, e aí também se foi colocado, se é uma nova dinâmica, essa nova lógica digital, talvez nem essa questão nem faça sentido, talvez, no futuro. Não seja mais a permanência, a elaboração, mas muito mais o estar naquele momento, o que quer que seja, isso. Né? A gente não tem ainda elementos cognitivos e experienciais para, talvez, elaborar. Talvez alguém que trabalhe com tecnologia e novas mídias possa elaborar melhor. Então, isso, o acervo, você ter cada 50 mil fotos, ninguém imprime mais, ninguém edita mais, também parece que se desencarga da consciência de já fotografou tudo, está ali, pronto. Um dia, se der, eu volto, ou não. Né? Vindo para o campo da arte, novamente, essa questão da efemeridade da próprio fazer artístico, né? Voltando para o história do Daniel e muitos outros artistas, é o momento, é o gesto. Como é que você guarda isso, institucionalmente falando? Nós estamos num país que menospreza bastante a guarda. Né? Assim, a gente não tem uma cultura do guardar. Quer dizer, semana passada eu comecei a fala com isso. Quer dizer, a gente teve essa história do acervo do colecionador, né, carioca, que perdeu, enfim, obras de valor inestimável. Mas, ao mesmo tempo, tem uma dimensão humana que ele disse que a coisa que ele mais sentia falta, ele lamentava, era a morte do gato, que dormia com ele todos os dias. Então, assim, tem a dimensão social, obviamente. Quem é o gato para a gente? Eu não sei nem o nome desse gato, mas eu quero ver o samba. Eu gostaria de ver o samba. Por outro lado, o samba estava na casa de uma pessoa. Né? Quem via o samba todo dia era ele, não somos nós. Mas, pelo menos, nós teríamos a possibilidade de um dia esse quadro sair da casa desse colecionador e ir para um espaço público e ser visto. Mas isso é sempre no si. E si. E aí, para já tentar ir fechando, eu tenho, tá vendo? 3 minutos, e tentar fechando, lembrar um pouco essa relação que os artistas têm com os objetos, com esse lugar do guardar, que é o museu. E desde o século XVIII, artistas dizem, vamos tocar fogo no museu, tocar fogo, né, obras de arte. Isso é uma constante, que é uma forma de apagar, de começar do zero. Se bem que nunca isso não apaga, porque tem a memória do corpo, a tradição oral, alguma coisa resta disso. Só que a gente está num país em que isso é uma recorrência. Fogo no museu, fogo na casa das pessoas, fogo, né, é uma coisa que não é proposital, mas acontece muito mais recorrentemente do que a gente gostaria, né, do que seria possível de conjecturar. Então, como pensarmos como sociedade, né, o guardar? Não só pensa o porquê guardar. Isso aqui, para a gente, eu acho super relevante, já que não há uma cultura do guardar no Brasil. Né? Mas o que guardar? O que ser guardado? Né? Isso é uma questão fundamental hoje em dia para o campo da curadoria, repensar as práticas periféricas, o que não está no cânone, né? O que estava no lugar como Recife, não estava em São Paulo naquela época, ou não estava em Paris, estava em Cuiabá, enfim. Então, não só o porquê, mas o como e o que guardar. Né? Então, para a gente aqui, que vive várias camadas de tempo, de temporalidade, de situações, são muitas, além da pergunta do porquê, como e quem, o que e tal. Né? Ela vai desbravando outras perguntas. Eu acho assim, de tudo, a gente falou muita coisa, eu guardei muita coisa, por isso que é meu desespero aqui, porque eu tenho tanta coisa guardada dentro de mim, depois dessa fala, dessa conversa, e como trazer para vocês. A Ana Luísa, que é uma estudante tá vendo? A estudante de literatura, né, de estudos literários, ela estava comentando, no final, eu acho que ela conseguiu arrematar assim, com 2 colocações. O guardar por guardar, né, quando você acumula coisas para si, e o guardar para transmitir. Né? São coisas que a gente tem que parar para pensar. Né? Talvez o colecionismo privado, público, o que torna público, privado. E uma outra colega nossa, que eu acabei esquecendo de perguntar o nome, disse assim, o guardar para conhecer. E se conhecer. Né? O guardar para a gente no Brasil é
possibilitar minimamente alguns vestígios, traços do que aconteceu, que faz parte da nossa história, né, das nossas histórias, e no mínimo de referência que a gente possa ter, né, para o futuro, para o presente. Então, acho que foi mais ou menos isso. Acho que fica aí em aberto, né? Tempo concluído. Obrigada. Até todos.